um assunto que eu também tenho muita curiosidade, que eu conheço muito pouco, a literatura erótica. O pouco que eu tenho um livro claro, né, é uma republicação, evidentemente, mas de Petrônio, escrito no ano 60, chama-se Satiricon, no ano 60 depois de Cristo, e já era literatura erótica. Então, às vezes as pessoas falam, pô, essa onda aqui, então isso sempre teve, sempre existiu, né? Tem vários autores, mas o que nos saltou aos olhos ultimamente aí foi essa onda de visualização, está mais em evidência, né, a literatura erótica. Então, Jéssica, boa noite. Queria que você falasse um pouco aí do seu trabalho, de como você optou por esse estilo literário, por favor. Posso falar sem microfone? Fica ruim para vocês? Pode. Prefiro. Então desligo. O Wilson está autorizado a usar, porque ele está meio gripado. Bem, primeiro eu quero pedir desculpa pela Vanessa de Cássia, tá? Ela ia vir, tá tudo certo, ela teve um problema, de última hora ela não pôde vir. Mas o livro dela tá aí para quem quiser, é um Sugar. Quem quiser saber um pouco do livro dela depois, só pergunta pra mim que eu li, então eu sei um pouco do livro dela. Bem, literatura erótica. Eu publiquei meu primeiro livro, que não era erótico, em 2012, que era um livro de vampiro. E era uma série de 4 livros. Tudo bem. Aí eu publiquei primeiro, publiquei o segundo no ano seguinte, mas eu não queria, eu estava muito cansada de ficar naquela série e não ter nada novo, e queria mudar de editora porque estava difícil a situação. Aí eu falei assim, eu vou escrever um livro erótico. Eu queria uma literatura um pouco mais, não fácil porque nada é fácil, mas um pouco mais leve do que a fantasia, que era muito denso, enfim. Aí foi que eu escrevi meu primeiro livro erótico, o nome dele é Volúpia, Desejo de Amor. Escrevi em um mês, em 2012, 2013 que eu escrevi. E escrevi ele, aí logo depois escrevi um outro, chamado de Luxúria, que vai sair para uma outra editora em breve. E depois escrevi esse, que era uma edição, que está sendo lançado hoje pela Madras. O porquê que eu escrevi literatura erótica é que eu via muitos livros eróticos, muito machistas, que a menina era sempre a bobina da relação. Não, nada contra isso, lógico, tem gente que gosta, enfim, mas não era algo que me agradava como leitora. Eu falava, eu não quero escrever algo assim, eu não quero que a menina seja bobinha, tenha um cara rico, enfim, não queria. Então eu vou escrever algo que me agrade como leitora e que eu sei que tem gente que gosta desse tipo de literatura, desse olhar na literatura erótica. Aí eu escrevi o primeiro volume, que era pela perspectiva do homem, da perspectiva masculina, né, da história. Aí depois o Lago de Luxúria, que eram 5 protagonistas, então cada um narrava um capítulo. E por último, o Aroma, essa edição. Não, tem mais livros depois, mas o que vai ser lançado agora é o Aroma, que é pela perspectiva feminina, apenas da protagonista. E mais por isso assim que eu resolvi escrever. Eu queria, e eu me encontrei bastante na literatura erótica. Eu digo que é muito libertador você poder escrever sobre isso. Claro que tem um enredo, você não constrói todo o enredo, mas é muito legal você discutir esse tipo de assunto. Ainda mais quando é voltado para a mulher, então você discute muitas coisas do universo feminino no livro erótico. Tá? É isso. E como é que foi a sua transição? Assim, você estava escrevendo livro de vampiro. Você ficou na mesma editora? Não. Gente, se quiser perguntar alguma coisa, para comentar, pode perguntar. Não fiquem com vergonha. Pode interromper. Então, eu queria mudar de editora. Eu tinha 2 livros publicados pela editora, que eram Clãs de Vampiros, os 2 primeiros da série. E eu não queria mais ficar lá, porque estava com problema, e eu queria mudar e não aguentava mais. Aí eu escrevi o primeiro livro erótico, que era um livro solo, né? Uma história só um livro. E aí eu fui procurar outra editora. Aí eu lancei o Volúpia pela editora Literato, na época que hoje é o selo de uma outra editora. Mas foi tranquila a transição. Eu escrevi em terceira pessoa, em uma fantasia, e passei a escrever em primeira pessoa no livro erótico. Livro erótico que escreve. Todos os escritos que dá mais impacto, né?
Eu acho melhor pra mim. Assim, eu não me vejo escrevendo um livro erótico em terceira pessoa. Eu acho estranho. Porque é como se tivesse tipo, tá um casal e uma pessoa olhando ali. Eu acho estranho isso. Sim, já li livros eróticos em terceira pessoa, mas pra mim, pra eu narrar algo assim, eu preferi não. Eu prefiro ser a primeira pessoa, ter a discussão da personagem, o que ela está sentindo, o que ela acha da situação, pelos olhos dela, a história mesmo. Mas eu não sei se houve a medida dessa transição, porque o vampiro também é um personagem erótico, quer dizer, muitas vezes, né? Não só de terror. Nos livros de vampiro tem também as cenas de sexo, só que não é descrito como um livro erótico. Mas tem insinuação, eles são super sedutores, são muito mal, assim, né? Só não à noite, então tem aquela caçada sedutora deles. Eles vão até a vítima, seduz a vítima para depois conseguir o sangue. Então também tem a cena, só que nada comparado a um livro erótico mesmo. Mas sempre tem insinuação, assim, né? Qual é a diferença, por exemplo, assim, do erotismo pro pornô? Não sei se eu posso falar assim. Você pega, por exemplo, você tem uns livros mais estilo 50 tons de cinza, você tem aquele erotismo, você tem a ânsia antes do ato em si, a maneira como é descrito o ato. Você tem livros como o do Martin, por exemplo, que às vezes é simplesmente sexo, do jeito que ele coloca lá e praticamente sem motivo. Não teria motivo de você colocar sexo lá. Assim, ele até fala que tipo, às vezes nas cenas de sexo são onde acontecem as partes mais importantes, ele coloca nisso porque é o momento que os personagens estão mais íntimos. Só que às vezes você percebe que não tem tanta necessidade de colocar o sexo no meio, assim. Como que diferencia um do outro? Sinceramente, eu não sei diferenciar o erotismo. Eu tenho uma ideia, mas eu não posso dizer nada com certeza, assim. Mas pra mim, o erotismo ele tem todo um envolvimento antes da situação, com um casal que vai fazer a cena, toda uma história, todo um motivo pra ter a cena. Acho que o pornô é simplesmente a cena. É que nem você vê vídeos pornô que chega no jogador de pizza e pronto. Não precisa ter motivo. É só aquilo ali, é só a ação que eles querem. O erotismo não, você tem todo um toque, você trabalha com sensações, como o cheiro, o olhar, você vê a outra pessoa, coisa assim, você trabalha com todas as sensações mesmo da pessoa de estar junto. Eu acho que essa é a diferença. Jéssica, o enredo tem, nessa quantidade de livros que apareceram ultimamente, né? Existe talvez o desafio maior seja ser criativo no enredo, de colocar alguma coisa diferente do que é o cenário tradicional para a literatura erótica. Pegando como ponto de partida 50 tons de cinza, né? Existe, pelo menos você teve um cuidado de fazer um enredo diferente daquele que era proposto? Não, sim, porque eu li 50 tons de cinza depois que eu já tinha começado a escrever o meu, coisa assim, tá terminando, porque estava no auge. Vou ler o que é, né? E eu nunca gostei muito eu como leitor, eu não gostei muito dessa coisa de um cara rico, mais experiente, enfim. E a menina não, a menina virgem, enfim, eu não gostava muito. Mas eu li porque estava em alta. Aí depois dele eu vi que muitos outros livros eróticos pegaram a mesma estrutura. O cara rico, empresário, sei lá, e a menina mais bobinha, enfim. Que foi uma forma que deu certo. Então tem gente que gosta dessa forma, gosta desse tipo de enredo. Mas eles acabam, não sei, eu acho que tem muitas coisas que eles acabam se repetindo, mas enfim. Mas eu não queria fazer nada perto disso, porque não era a minha visão que eu tinha de literatura pra mim, eu queria algo mais próximo dos meus leitores. Diferente de uma pessoa, um cara que é céu
e ele é dono de uma empresa multinacional, sei lá. Então, para mim, eu queria pessoas mais próximas da nossa realidade. Então, tem um personagem que ainda não tem trabalho, ou alguém que, sei lá, é professor, e pessoas mais comuns, para fazer esse enredo dentro disso. Então, isso é uma questão minha como autora, usar pessoas mais próximas da nossa realidade. Mas tem autoras que gostam, sim, de usar pessoas muito mais ricas, para fazer uma coisa mais fantasia, tipo, o cara pega a menina Kira para almoçar lá em Paris. Tem gente que gosta disso, nada contra, mas eu... Se apoia, porque isso também remete, dá abertura, fazer mais legal, vamos saber. Você escolheu algo mais próximo do cotidiano. Por exemplo, esse meu livro, que é o Aroma da Sedução, ele é, a protagonista é estudante do último ano de enfermagem. Então, o meio dela vive é faculdade, trabalho e isso, as pessoas que estão em volta dela. Então não tem ninguém assim muito diferente dessa realidade. Ela veio da periferia, estudou na faculdade pública, trabalha para poder se manter onde ela está, coisas mais comuns assim. Mas também pode ter, ela quem sabe um dia escreva sobre o céu, vai saber. Nunca sabe. A sua colocação foi legal sobre mudar o foco, né? Sempre era o homem, poderoso e tal. Quem fez isso com muito sucesso foi a Marion Bravo, na década de 80, que ela escreveu As Brumas e Avalon, ela você conhece, né? Então ela contou a história do rei Arthur, mas do ponto de vista da Morgana, né? Da Morgause, dessa turma toda. E você estava falando, a ambientação se passa por aqui? Como é que é a história? Sim, eu procuro, ou eu prefiro não dizer um lugar, uma cidade, para poder mexer da forma que eu quiser, ou eu procuro um lugar que eu conheça, pelo menos um pouco. Sim. Então, por exemplo, esse livro, que é o Aroma, ele foi inventado em São Paulo, na região da USP, mais ou menos naquela região. E a protagonista ela é de Guarulhos, eu morei quase 5 anos em Guarulhos, lá na periferia, ela estudava lá na Unifesp. Então, usei lugares que eu já conhecia mais ou menos. Então, eu sei como funciona, como o pessoal se locomove dentro de São Paulo, como funciona o negócio dentro da própria USP, coisas assim. Aí, o primeiro que eu escrevi, que é o Volupe, ele não tem já uma cidade. É São Paulo, é São José, enfim. Pode ser qualquer lugar. Pode ser qualquer lugar. Podia mexer um pouco mais com isso, né? Não ficar presa a um ambiente. Mas eu geralmente prefiro ter um lugar porque as pessoas podem ler e falar assim, eu conheço esse lugar, eu sei como funciona, eu já fui, coisas assim. Só às vezes que eu opto por não usar. Eu geralmente prefiro ser um lugar real. E a linguagem que você está usando? Como é que você trata? Você não se preocupa com escrever uma palavra mais forte ou você tem esse cuidado? Eu tenho cuidado. É? Sim, eu estou em primeira pessoa, né? E eu optei desde o primeiro livro a não usar nenhum palavreado chulo, assim, pode dizer. Tem livros que fazem sucesso que tem esse palavreado bem mais Jéssica, forte. desculpa, talvez remetendo um pouco a pergunta do Otávio, talvez isso não seria uma diferenciação ou que seja uma linguagem erótica e pornográfica? Sim. Não quero estabelecer uma regra, mas porque aí eu não sei, o histórico lá atrás, depois eu vou ler a quantidade de livros eróticos ou que trata de sexo de muito tempo atrás. Acho que só para a gente lembrar de que realmente não é uma onda, né? E que isso está sendo tratado desde lá atrás. Desculpa, só para lembrar a pergunta do outro. Quer dizer, o cuidado com a linguagem que você tem pode dizer se é uma linguagem pornográfica. Até tem livros que usam esse tipo de linguajar, enfim, mas tem todo o envolvimento, o erotismo mesmo da cena. Mas aí a autora opta por usar um tipo de palavra, de léxico, né? E eu, desde o começo, eu escolhi não usar. Eu não tenho necessidade de falar de sexo com um linguajar desse. Eu posso muito bem falar e não precisar usar esse tipo de palavra. Há situações que o enredo da personagem pede por uma palavra um pouco mais forte. Então, o último livro que eu escrevi, que ainda não foi lançado nada, então tem uma vez ou outra que vai aparecendo uma palavra ou outra, mas porque a personagem é assim, porque ela pede por uma coisa assim. E não que seja que eu use sempre esse tipo de palavra.
variado. Mas... Então, uma coisa, na sua literatura há obscenidade? Primeira pergunta. Segunda pergunta, é possível confundir a sua literatura, o que você escreve, com a sua praxis erótica? Terceira pergunta. Terceira e última pergunta. Pois me lembro, não posso esquecer. Tá. Terceira e última pergunta. Você tem o hábito de ler escritores dessa forma, ou seja, do erotismo? Se você tem, quem você destacaria no presente e no passado? Por exemplo, no passado tem uma escritura fantástica. Você é bem mais nova do que eu, né? Não sou tão mais velho assim. A gente era proibido de ler os livros dela, da Cassandra Rios. Maravilhosa, fascinante. A gente ficava excitado com a literatura dela, né? E ela não era machista, embora ela também fizesse uma alusão aos machistas. Mas ela era contra, inclusive ela era considerada como uma maldita. Né? E nós, adolescentes, estávamos proibidos de ler Cassandra Rios. Mas eu li muito Cassandra Rios e confesso que gozei muito com Cassandra Rios. Maravilhosa Cassandra Rios. Você começava a ler aquele livro, era fantástica a forma como ela envolvia, né, o leitor. Parecia que você estava vivenciando a cena. Impressionante. E havia elementos obscenos na literatura dela. Havia obscenidade também. Né? Então, enfim, são essas perguntas aí, certo? Tanto que soltei aqui a Cassandra Rios, né? Porque eu sou fã dela, realmente. Tipo, mas o que você entende como obscenidade? O que, assim? Aí, no caso, né, por exemplo, a vulgarização, né, de uma cena, correto? Ou chegar-se a um extremo de uma cena a qual, evidentemente, saia daquela zona de conforto, me compreende? Num ato sexual, ou num toque corporal, coisa que vale, que transcenda justamente o que se pode considerar de normal. Enfim, se isso existe na sua literatura, se você às vezes é atrevida, ousada, insinuante, audaciosa, você não tem receio do leitor achar que você está sendo obscena ou vulgar, enfim, tem muito desse moralismo, né, chato, né, enfim, na sociedade contemporânea. Para mim tudo é normal. Qualquer tipo de ato, desde que a personagem, no caso, queira fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho, não nesse livro, mas tem um outro livro que eu escrevi no mais novo, eu vou falar de poliamor, que é a relação de 3 pessoas. É um relacionamento de 3 pessoas. E tem cenas dos 3. E são 2 mulheres e um cara. E os 3 se envolvendo. Então, mas eu assim que não... Tá. Mas eu tenho assim um limite, assim, tipo, eu posso ir até aqui. Não, eu vou até onde a história quer que eu vá. Eu não tenho nada assim, tipo, eu não vou fazer isso porque eu acho feio. Ou porque eu acho imoral. Não tem esse negócio de imoral. A pessoa tem que decidir se aquilo é bom pra ela, se ela quer ou não fazer. O que o outro acha que é imoral ou não é mais problema daquela pessoa. E tem muito da sua experiência também nisso, ou fica só no plano... Eu tenho... Tem um amigo meu que ele diz que eu pareço um cientista olhando os ratinhos. Porque eu tenho muitos amigos solteiros, que eu tenho muita abertura para perguntar várias coisas. Por exemplo, esse filme que eu escrevi, que fala sobre poliamor, eu tive a ideia de escrever ele porque uma amiga minha começou um relacionamento assim. Era ela, mais uma menina e um cara. E eu fiquei, nossa, que legal, né? Lá, em casa não. Aí eu tinha total abertura com ela, falava assim, mas e aí? Como que é? Como que acontece? Como vocês se relacionam? Não só na parte prática, mas como é um casal, né? São 3 pessoas. Como que funciona? Então, tem muitos amigos que eu pergunto muitas coisas. Tipo, detalhes, e a pessoa me fala detalhes. Então tem um agradecimento no final do Aroma que uma amiga minha me falou muita coisa sobre uma coisa específica do livro. Tanto que aí eu fui pesquisar mais a fundo e entendi. Mas é muita imaginação
Porque, na forma que eu escrevo sobre vampiro, escrevo aí sobre vampiro, e a pessoa vai lá e mata alguém, e sente o gosto do sangue na boca, não sei, é imaginação. Eu uso a imaginação também para escrever cenas eróticas. Tem que, algumas coisas você sabe como funciona, é mais sentimento assim, né? Mas as cenas mesmo, grande parte delas é imaginação, viu em algum lugar. E autores? Dos antigos eu quase não lia. Já ouviu falar da Cassandra, provavelmente. Eu ouvi assim, mas nunca li nada. Certo. Quando eu era adolescente eu lia muito livro de banca, aqueles livrinhos de banca, Júlia, Sabrina. Mas a maioria eu largava, porque eu achava muito machista. Então desde novinha eu falava assim, ai, por que o cara pode passar o rodo e a menina não? Por quê? Eu ficava me questionando isso com 16 anos. Aí eu li e falava, ai, não gostei, por que eu quero isso? E largava o livro. Alguns eu li até o final, outros não. Mas os melhores livros eróticos que eu li atualmente são de autoras nacionais. Assim, que me agrada como leitora, né? Então tenho a Juliana Costa, que ela é autora da Universo dos Livros, tem até livro dela aqui, se vocês quiserem. Eu li o 23 Noites de Prazer dela, eu amei, um dos melhores livros que eu li. Tem a Mila Wander, que saiu agora pela editora Planeta. Saiu o livro dela, Safado do 105, mas eu li só um outro livro dela, que é Despedida de Solteira, eu gostei bastante. E sim, essas são as que eu mais gostei mesmo. Internacional não tem nenhuma? Então, eu até li algumas coisas internacionais, mas não me agradou. Porque era naquela estrutura de Cantão de Cinza, nada contra mais uma vez, mas não me agradou como leitora. Então, os melhores que eu li mesmo foram nacionais. Jéssica, olha, só para fazer uma interação aqui, né? Tem a ver com uma pergunta dele, e isso para eu também colocar aqui. Só para a gente ver o quanto isso é antigo, né? No século III, os Kama Sutras já representavam uma revolução no gênero, né? Além deste, outros livros que abriram caminho para discutir sexo, sem hipocrisia e sem pudores. Então vamos lá, alguns só. Decameron de Giovanni Boccaccio, 1350, do ano 1350. Memórias de uma Mulher de Prazer, 1748, Fanny Hill, conhecida como Fanny Hill também. 120 Dias de Sodoma, 1785. História do Olho, 1928. A Casa dos Budas Ditosos, do João Paulo Ribeiro, 1999. Delta de Vênus, 1978. Só para encerrar aqui, mais alguns. Kama Sutra, já falou, do século III. Anti-Justine, 1863. História, aqui está B.O., 1954. O Sofá, 1742. Teresa, filósofa, século XVIII, autora anônima, publicado pela LPM. Então, é impressionante, né? Eu acho que houve um tsunami agora, né? Não foi onda com os 50 tons de cinza, e parece que só a literatura erótica surgiu agora. Então, eu acho, o que eu percebi pelo menos, que os 50 tons de cinza, ele abriu um caminho, agora eu posso mostrar para o mundo que eu realmente sou mulher e posso ler livro erótico, posso sim me interessar por sexo. Porque antes você tinha os livros, mas era aquela coisa mais nem coisa, assim, você lia, mas... Não tinha coragem de sair com eles na rua. Não tinha coragem. Ele trouxe outros livros que estavam esquecidos, novos livros e muito mais mulheres querendo escrever sobre o assunto. Isso foi muito bom, porque as mulheres, a maioria dos leitores de livro erótico, tem homens também, mas é muito mais mulher. Isso deu coragem para elas de escrever, de ler, de comentar, de ler vários livros diferentes. Isso foi muito bom. E como é que foi
a reação assim dos que disseram, digo, fãs e familiares, por exemplo, né? Vamos dividir. Você já tinha os livros de vampiro, né? O pessoal já vinha lendo, de repente falou, mas ela mudou. Como é que seus leitores receberam isso? E como é que é chegar e aumenta, escrevendo não liga não, tá? Acho que os leitores foram super tranquilos, assim. O único problema mas é que eu tinha leitores adolescentes também. E aí eu não podia falar, ó, lancei outro livro. Aí eu acabei não falando nada e tipo, viu que saiu, mas tipo, na internet e tal, mas eu não chegava pro adolescente e falava assim, ó, lancei um livro tal, um livro erótico, tá? Tipo, eu não chegava. Claro que eles sabem muita coisa, mas eu não poderia chegar e falar isso. Eu dava aula na época, era professora de português, estava no ensino médio, e não comentei nada com eles. Só uma vez que eles viram no Facebook, perguntaram pra mim em sala de aula, professora, o que quer dizer volúpia? Aí fica em silêncio, nessa esperando a resposta. Mas eu tipo, desconversava, tipo, vocês não têm idade pra isso e tal. Mas foi tranquilo com os leitores. Até porque era uma história de vampiro, mas tinha insinuações, né, como eu já disse, mas foi tranquilo. Agora, pra família, eu liguei pro meu pai, que eu tenho só meu pai, minha mãe já faleceu. Eu tava com 2012, 2013 que saiu meu livro, então eu escrevi tipo há um ano e meio antes já, um ano mais. Aí liguei pro meu pai e falei assim, tô morando em Guarulhos, meu pai mora no interior, eu falei assim, não. Meu pai falou assim, ó, eu vou fechar contato com uma editora. Ele, que livro que é? Eu falei, não, eu escrevi um livro erótico. Ele, quê? Não, livro erótico, tal. Ele, mas, como assim? Não, assim? Não. Ele ficou meio desacreditado, assim, meio, não sei, enfim. Aí quando saiu o livro, ele saiu em dezembro de 2013. Então eu levei alguns pra minha cidade, que eu nasci em Leme, lá de Campinas, né? Levei alguns pra lá, porque lá não tem livraria. Eu levei pra vender pros familiares. Aí levei, compraram e tal, e passou um tempo, uma tia minha tava lendo, minha mãe, e ela lia assim, ela vinha assim. Aí ela continuou com ela e falou assim, minha sobrinha de 23 anos escreveu isso. Ela ficava, tipo, desacreditada. Verdade, é só literatura, enfim. Ela ficava assim, tipo, ela não sabia o que dizer, mas ficava impressionada e é tipo uma prima minha, que é a minha idade, ela lia e ficava com vergonha, porque sabia que eu não tinha escrito. Mas agora eles acostumaram. Ou espero que tenham acostumado. Esse negócio de confundir o autor com o personagem é fogo. Isso acontece muito com literatura erótica, porque a pessoa, ela acha que, não tinha só mulheres que escrevem, acha que a autora fez tudo aquilo que tá no livro. Querendo ou não, tem primeira pessoa, né? Mas é diferente. Querendo ou não, tem primeira pessoa. Teoricamente, você está mexendo com o sentido que você teria sentido, né? Assim como vocês falaram para mim, quando você está escrevendo uma história, querendo ou não, parte sua está naquela história, né? Você tem que sentir tudo aquilo que você está sentindo. Às vezes tem momentos da sua vida, por exemplo, que você não vai conseguir escrever parte, tipo assim, uma cena erótica do seu livro, só que você vai conseguir escrever aquela cena que você queria antes de, por exemplo, da briga que ela teve com um dos namorados. Assim, eu acho que isso também remete à questão, pegando uma cara que está dizendo, né? O Nelson Rodrigues era considerado como um anjo pornográfico, né? Mas o Nelson tinha uma postura extremamente conservadora, tradicionalista, né? Completamente antagônica aos seus personagens, né? Personagens fortíssimos, né? De grande impacto, né? Engraçadinho que eu digo. Justamente, né? Então a obra dele é caracterizada justamente, né, por esse impacto, né? Isso choca a sociedade, né? Mas ele provavelmente é extremamente conservador, tradicionalista. Tem autores assim, que eu conheço que geralmente escrevem sim, experiências, ou enfim. Mas a grande maioria não. Ou pode ser tipo fantasias, mas geralmente não vive aquilo que escreve, porque é uma literatura, é imaginação. Como eu posso escrever sobre qualquer outra coisa, eu posso escrever sobre uma cena erótica, sabe? Não tem uma ligação com a vivência do autor.
ele vai ter uma questão tipo, com ele sendo um autor. Então, ele sendo um bom autor, ele vai escrever uma cena erótica boa, vai escrever uma cena de assassinato boa, e um vestido também. Mas não tem uma ligação. Eu tenho muitas autoras que eu conheço, que escrevem livros eróticos, que elas passaram por situações difíceis por causa disso. A pessoa não conseguiu separar. Tipo, tem autora que recebe, que não aceita mais homem no Facebook. Porque aceita como amigo, aí vem mensagem, tipo, mensagem pornográfica, mensagem de cenas, convidando pra não sei o quê. E vulgares, né? Vulgares, porque não consegue separar a autora, a pessoa que cria histórias, das cenas do livro. Uma curiosidade, as suas personagens, elas, eu não li os seus livros, né? Mas, de maneira geral, assim, as suas personagens, elas tomam uma iniciativa muito mais do que os homens. Você falou de fugir do convencional, dos paradigmas, enfim. Elas são mais ousadas, elas são mais atrevidas, né? São mais despudoradas, enfim, nesse processo. A personagem desse livro, do Aroma, que estamos vendo agora, ela realmente é. Muito pouco. Muito. O suficiente, né? O suficiente para fazer coisas que você fica com vergonha daquilo que ela está falando, ou da forma que ela está agindo. Mas porque ela é assim. Porque essa personagem é assim, não que as outras serão iguais a ela. Eu tenho outros livros que a protagonista ela é muito mais, posso dizer, mais tranquila, assim. Não tem tanta iniciativa, não tem essa vontade de sair à caça como a Mariana, que é a personagem desse livro. Mas é porque cada uma é diferente da outra. Então tenho ela, que é desse jeito que ela é, e quero fulano, gostei de fulano. Vou lá em cima dele. Não deu certo? Tchau, outro. E assim. Mas tem outros que não, que são mais... Não vou ter um certinho, porque nada é certo, assim. Cada um define o que é certo pra si. Mas que prefere não fazer esse tipo de coisa, ou faz, mas de uma outra forma. São palavras diferentes, né? São situações diferentes, histórias diferentes. Mas não tem assim uma linha que eu siga, a mulher vai ser atirada ou não, depende de como o personagem quer, como vai ser o enredo, coisas assim. Jéssica, é possível não se excitar escrevendo? Chega uma hora que você, nossa, isso aqui tá tão normal, parece carne de vaca, tô escrevendo, tá tudo bem, não senti nada pela cena, ou de repente... Olha, muitas vezes eu escrevo com fone de ouvido tipo de música. Então aí eu fico quente, com o rosto quente, às vezes tem um pouco vermelho. E quando eu vejo, eu tô com o fone de ouvido na boca. Eu falo, não, peraí, fica calma, de novo. Mas é só aquele primeiro momento de escrita. Quando eu vou reler, eu fico assim. Tem um pico e depois vai normalizando. É só na primeira vez que escreve, pra mim pelo menos. Então eu vou escrever uma cena de sexo, tá? Então vai ser, eu imagino, vai ser assim, assim, assim. Aí eu vou escrever. Aí eu fico meio um pouco constrangida. Num primeiro momento. Mas depois fica normal, você não sente mais nada. Mas dá aquela rosto vermelho, assim, sabe? É quente aqui. Só. Você acha que o moralismo é um obstáculo para a sua literatura? Você acha que a gente vive numa sociedade, né, estranha, né? Ao mesmo tempo que há um excesso, ao mesmo tempo também há um politicamente correto, né? Você acha que isso ainda atrapalha essa iniciativa? Você acha que isso já está ultrapassado? Não, tem sim. Você acha que muito ainda? Acho que tem um número considerável. Tipo, às vezes a pessoa até aceita, sim, ler um livro erótico, uma literatura assim, porque ela gosta, mas às vezes alguma atitude da protagonista, especialmente mulher, ela não gosta, por causa de moralismo. Por exemplo, esse livro que eu escrevi, o Aroma, ele é... A protagonista, ela vai à caça, né, pode dizer, e tem coisas que ela faz que dá uma chocada, assim, em algumas pessoas. Mas, por exemplo, teve uma época, eu postei a história na internet, o pessoal lê. Eu vou escrever e postei alguns capítulos, depois tirei da internet. E no site que eu postava, que era o Wattpad, você postava um capítulo, aí a pessoa tinha a possibilidade de comentar aquele capítulo.
deixar um comentário ali. E chegou uma parte do livro X que veio uma mulher falar assim, gostava da ação dela e tal, mas ela falou assim, ai, ela é uma vadia, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, por que eles estão xingando a moça? Se fosse ao contrário, porque ela vai em cima de um professor que vai casar. Ela sabe que ele vai casar, mas se ela é solteira, pra ela, quem tem que se manter fiel é ele. Se ele corresponde a ela, o problema é dele, da noiva, sei lá. Se fosse o caso um homem, Se fosse seria ao contrário, diferente. xingaria, tipo, se fosse uma professora e um aluno mais novo e ele dando em cima dela e ela respondesse, xingaria ela de vadia, ou não o cara fazendo em cima dela. Exatamente. Então é sempre a mulher que vai ser a culpada, sempre ela que vai ser a vadia, qualquer coisa do tipo. Então existe muito isso ainda das próprias mulheres julgando a personagem, ou na vida mesmo. Eu acho que isso é um pouco ruim, né? Porque, por que você tá Também que tá mudando atualmente isso daí, né? Você tem personagens femininos, não só em livros, mas em filmes também, que estão passando a ser bem mais fortes, né? Apesar de não ter tratado o sexo ainda, né? Sim. Você tem, por exemplo, as protagonistas da série do Divergente, do Jogos Vorazes, a Imperatriz Furiosa agora do Mad Max. Mad Max era uma petição quando foi lançado para os homens pararem de assistir o filme, porque o filme era feminista demais. A personagem feminina era muito mais máscula do que o próprio Max no filme. Tanto que parece que vai ser uma trilogia dela, não vai ser uma trilogia do Mad Max. E ele vai estar só no meio. Mexeu ali na estrutura, né? E os caras ficam incomodados. Mas, tem sim, mas você ainda vê muito conservadorismo ainda, sabe? Aquela coisa de... Teve um livro que eu li, enfim, que... tipo assim, o cara ele vai pegar geral, adquirir experiência, não sei o que, não sei o que. Aí a menina ou ficou com 2 caras, ou nunca ficou com ninguém, vai ficar com ele, tipo... Eu vou te ensinar tudo, coisa assim, sabe? Então, não só no filme não, tipo, qualquer livro, filme, você sempre vê a mulher um pouquinho, não sempre também, mas você vê ela um pouquinho abaixo do cara. Tipo, eu li uma vez uma reportagem falando sobre Como Treinar o Seu Dragão 2. Falava da mãe dele. Eu não assisti o filme, por exemplo. Mas falava, tipo, que a mãe da menina tinha uma possibilidade muito grande de fazer muita coisa naquele enredo e tal, e ela foi reduzida a simplesmente a mãe dele e ponto. Sendo que ela tinha uma... Sim, foi uma coisa que eu reclamei também, porque assim, você tem toda uma cena, poderia ter dado um enredo muito forte, e eles acabam tudo com um abraço e um beijo. E tipo, você poderia colocar mais meia hora de filme no mínimo ali só por causa daquela cena. Mas eles acabaram com tudo em 3 segundos. Toda a narrativa... E ainda foram medrosos de ter introduzido coisas a mais. Toda a narrativa está indo de encontro para saber quem é tal personagem, e de repente ele descobre quem quer e ele fala uma coisa que acabou. Isso parece muito em filme de herói e tal. Sei lá, você vai ter tem uma mulher. Tem um enredo todo masculino, tem uma mulher. Ou ela vai ser a vítima, vai ser sequestrada, e você não sei o quê, os caras vão atrás dela pra salvar. Ou ela vai ser fodona também, que nem o cara, mas o protagonista ser melhor do que ela. Então, tipo, ela é muito boa, ela luta muito bem. Aí chega o protagonista, ele vai bater de frente com ela, e depois ele vai ser melhor do que ela. Sempre vai ter isso, sempre vai ter essa leitura. Então, é muito difícil encontrar um filme que não tem esse tipo de leitura. É difícil encontrar um mitomaníaca da vida, assim. Não assisti ainda, só assisti esse filme. Voltando essa questão do moralismo, né? Os 50 Tons de Cinza, o filme, né, não foi tão compatível com o livro, né? Quer dizer, o filme foi mais comedido, inclusive frustrou muita gente, né? Que esperava mais, não é? Quer dizer, então eu acho que, eu concordo com você que ainda existe muito dessa preocupação, né? Ao mesmo tempo que há mais ousadia, como você mesmo disse, né? Há mulheres escrevendo mais, né? Ou pelo menos se revelando, né? Olha, sou uma escritora
de uma literatura erótica. Né? Eu leio literatura erótica. Justamente, mas ao mesmo tempo existe isso ainda, né? Quer dizer, esse comedimento, essa preocupação, né? Com determinadas palavras, determinadas expressões. Né? É bastante paradoxal isso. Né? Sim. A pessoa, ela quer ler uma literatura desse tipo, ela vai ler, só que ela tem um limite, posso dizer assim, até aqui eu aceito que aqui é imoral, é feio, sei lá. Você tem esse peso que a pessoa dá para a literatura erótica. Então tem gente que prefere que, tipo, é mais um romancezinho, prefere que gosta dessa forma, tem gente que prefere mais ousado, pode dizer. Você mexe com questões espinhosas, né? E preferenciais também, né? Tem gente que faz sadomasoquismo, tem gente que não, isso não me atrai. Não é que não é pudor, não se interessa por aquilo. Então tem um público realmente variável. Agora, Jéssica, você trata da questão feminista no livro ou não? Como assim, feminista? Não, então, a gente acabou de falar de machismo, tem a questão feminista também. De equiparar o homem à mulher, dela não ser tão submissa, um pouco que você estava discutindo ontem. Você teve essa preocupação de dar protagonismo para a mulher? Não, sim, com certeza, porque você pega uma mulher hoje, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai fazer o que ela quiser. Por que a personagem do livro tem que ser diferente dela, sabe? Geralmente acontece em livros, geralmente quando de rico, aí a menina trabalha, sei lá, aí fica na casa com ela fica em casa cuidando dos filhos. Nada contra. Nada contra. Pode ser também. Mas é sempre assim. Eu acho que precisa ter essa diversidade como a gente é atualmente. Tipo, eu nunca ia casar e largar meu emprego para ficar em casa, porque eu não tenho condições disso. Mas se eu quisesse, não tem condição de ficar em casa cuidando dos filhos, porque a nossa sociedade não permite mais isso. Eu não tenho condição financeira para isso. Mas nos livros eu procuro ter essa semelhança, né, com a nossa realidade. Então eu vou ter uma mulher que ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela pode não ser mãe, se ela quiser ainda, ela pode ou não ter um namorado, casar. Essa diversidade, ela não vai tipo, vou encontrar um namorado, vou casar com ele e vou ter filhinhos e viver feliz para sempre. Você tem coisas diferentes que acontecem, as pessoas não são iguais, as pessoas são complexas, ela pode ter várias escolhas na vida dela, assim como o homem também. Então eu trabalho muito com essa coisa de igualdade. Tipo, a mulher nunca vai ser melhor que ele nunca vai ser melhor que ela. Eles vão ser iguais e fazer aquilo que eles querem fazer. Então essa é a minha visão na literatura. Tanto na erótica quanto eu escrevo também para adolescente com sobrenome, né, para mim. Não, o pessoal não pegar livro errado, livro ali. Você muda o nome do autor? Muda o meu sobrenome para escrito adolescente. E com essa mesma visão também, de igualdade. Mas essa é a sua principal mensagem, tirando a parte erótica, o sexo, o prazer, o que sobra é essa mensagem da igualdade ou você procura colocar uma outra mensagem, algo novo para ser discutido? Depende do livro. No caso do erótico? Sim, a igualdade vai estar em todos eles. Vai ter umas ou outras que não, mas mais questão para discutir mesmo isso. Mas sim, vai ter igualdade, mas livros que eu vou tratar assuntos diferentes. Tipo, eu tenho o primeiro livro que eu escrevi que é erótico, eu falo sobre drogas, consumo de drogas. Outro eu vou falar de fama, de o quanto a mídia descobre da sua vida, você pode influenciar, e outras questões que a gente não spoiler do livro. Nesse também trata uma outra questão mais polêmica, assim, por dizer, fora do erotismo. Eu não vou falar porque é spoiler. Mas sempre tem uma outra coisa. Um autor norte-americano, Sidney Sheldon, é muito conhecido, né? E os livros dele são romances que tem muita cena de sexo. E as mulheres são fortes também. O outro lado da meia-noite mesmo, né? Com a Noelle lá, uma mulher fora de série.
Só que o mercado não vende ele como um livro erótico. Vende como Por que romance. você acha que essa linha que divide esse tipo de literatura que beira o erotismo dos livros que realmente querem expor isso? Olha, eu acho que depende muito do que o autor quer tratar com aquilo. E da editora que ela quer vender também. Tipo, o meu primeiro livro, erótico, o Luzinho, no caso, a primeira editora, ela vendeu ele como um livro erótico, apenas. E você tem um pouco de preconceito também, né? Isso vai ter sexo, assim. E não é assim, porque eu construo um enredo. As cenas eróticas, elas vão sendo colocadas conforme o enredo vai acontecendo. Então tem uma história, tem um porquê que vai estar acontecendo e tal. E depois eu percebi que não era aquilo que eu queria vender, primeiramente. Eu queria vender uma história de amor, antes do livro erótico. Depois eu saí da editora, comecei a edição independente, só digital, e aí eu mudei a sinopse, mudei a capa, para dar romantizar mais aquela história do que ela era, do que está sendo vendido. Eu acho que vai muito disso, assim, eu quero vender uma história, um romance policial. Vai ter, sim, as cenas eróticas, mas é um romance policial. Ou eu quero vender um romance sobrenatural, que vai trabalhar, sei lá, outro mundo, assim. Tem as cenas eróticas, mas é um romance sobrenatural. E qual livro tu acha que teve mais aceitação ou foi mais comprado pelo público? O Punhal ou esse mesmo? Os eróticos, eles têm são muito mais aceitos, mais aceitos, posso dizer. O pessoal compra mais, mas mulher que compra, né? Do que o livro de fantasia. É que trabalha muito com o público, né? O público-alvo. Então as pessoas gostam mais de livros que vai tratar mais a realidade, de romances, coisas assim, do que fantasia. Tem as pessoas que gostam de fantasia, mas o público de romance é muito maior do que o público de fantasia. Jéssica, como que a Madras está te apoiando e você tem sentido que, por ela ser uma editora grande, com processo de logística, distribuição, você tem recebido retorno de leitores do Brasil inteiro? O livro acabou de sair, né? Então Tá, você não teve ainda esse feedback ainda. Mas seguramente vai acontecer não, isso. Sim, a história mandou alguns livros para os blogueiros, para eles desenharem e tal. Mas eu não tive um retorno disso. Está nesse processo ainda? Está distribuindo os livros ainda, então tem lugar que ainda não acha, porque não chegou. Mas creio que vai ter um feedback melhor, porque as outras editoras que eu tive eram editoras menores, não tinha essa distribuição na livraria com o livro físico. Tinha, às vezes, no site da livraria, mas não o livro físico. Então agora esse meu livro é o quarto livro que eu publico impresso. E é agora que está chegando nas livrarias, agora que o pessoal vai ver, vai poder entrar na livraria, ver o livro lá. Quer dizer, então, Amadas mandando para esse evento praticamente é começo da tiragem mesmo. Eles vão ficar um mês, mais ou menos, saiu da gráfica, então está distribuindo ainda. Mas eu creio que vai ser bem melhor, porque agora tem para vender na Submarino, coisa que eu nunca tive livro na Submarino. Em outras redes também, então o pessoal compra, chega rapidinho, eu não tenho que mandar ele por correio, porque antigamente eu anotava todo mundo, o pessoal pagava para mim, por depósito bancário, eu no correio, aquele monte de livro para despachar, então era uma maneira. E como que aconteceu esse seu contato com a Madras, Jéssica? Foi difícil? Foi fácil, até porque a Madras ela ia abrir os selos, o selo Tim e o selo Hot. E aí tinha a editora assistente que entrou para trabalhar com esses selos e o editor da Madras pediu para que ela convidasse alguns autores para iniciar. Outro que ela conhecia, que já tinha lido alguma coisa, enfim. E ela eu conhecia, a gente foi autora da mesma editora em 2012. A gente conhecia ela faz tempo. Daí ela me chamou para fazer parte do selo Hot, da Madras, para começar. Então, dei uma sorte. Foi uma conquista, né? Que não é uma coisa que acontece no meio literário, é muito difícil. Jéssica, em Volúpia, você narra com protagonista masculino. Você pretende escrever outro livro narrando com protagonista
masculino, ou você vai manter a protagonista feminina nos próximos? Eu gosto muito de escrever com a perspectiva masculina, não sei porquê, não pergunto, mas eu acho mais legal, assim, não sei. Mas no Nota de Luxúria, que vai sair agora pela Editora Moda, que é uma editora menor, são 5 protagonistas, como eu falei. São 2 moças e 3 rapazes. Então tem a narração deles, pela perspectiva deles. Mas o aroma é só feminino. E o próximo que eu escrever também é só feminino. Mas você pretende escrever? Pretendo, coisa que eu sempre busco ideias para poder escrever na perspectiva masculina. Acho que agrada um pouco também. Porque tem muitos livros eróticos que não narrados por mulher, e a maioria é em primeira pessoa, né? Então é mais mulher que narra. E eu acho legal você ter essa perspectiva diferente. Tipo, no volume, como tem as 2 versões dela e dele, eu senti uma diferença para escrever a dela depois, que a escrita dele. Porque é como se fosse um outro olhar. É muito diferente. E mulher é mais sensível, né? Eu percebi isso, que eu comentei com você. Muito mais sensíveis, assim, dela. Jéssica, com relação às capas dos livros, você opina sobre elas? Você acha que elas são representativas do enredo? Eu tive muito capa já. Por exemplo, esse livro, que é o Aroma, essa foto que tá, eu escolhi depois de muita luta. Porque a editora tinha mandado 5 capas, nada a ver com a protagonista, tipo, enfim. Eu falei, não, gente, não é assim. Eram moças loiras, a protagonista não é loira, nada a ver. Tipo, nem se preocuparam em saber como era a moça e colocar ela na capa. Eu falei, não é assim. Aí eu fui pesquisar fotos naqueles sites de bancos de imagem e tal, até encontrar essa foto. Mas eu sempre busco ou peço para a editora que seja mais ou menos, se for ter uma pessoa na capa, que seja parecida com o personagem principal. O mais próximo possível. Você não vai achar ninguém parecido, lógico, mas o mais próximo que conseguir chegar na protagonista que seja, para ter ser a pessoa e ter essa ideia, né? Tipo, o livro O Aroma, ele tem a foto da modelo é bem sensual. Então eu achei que ficou muito legal para a capa. Mas eu acho que é importante você ter o que você quer tratar no livro na capa já, porque é a capa que vai vender o seu livro. Não importa se o livro é muito bom e tem uma sinopse muito bem escrita, muito bem feita, mas a primeira coisa que a pessoa vai ler é a capa, vai olhar é a capa, né? Se a capa chamar a atenção, ela vai pegar o livro e vai ler a sinopse. Se não chamar a atenção, ela não vai pegar o livro. Então, às vezes, o livro tem livros muito bons, com umas capas feias, acaba dificultando a venda, e buscam capas lindas, mas o livro não é tão bom. Então isso acaba muito importante. Jéssica, você procura trabalhar bem esse lado psicológico e emocional do personagem, o personagem já sai transando que nem um maluco e Depende do personagem, mais uma vez. Não, sim, o psicológico é muito importante. Assim, eu procuro deixar cada protagonista um diferente do outro. Livros diferentes, livros diferentes. Então, você tem uma atitude, o Aroma, que é o livro que está agora, ela é mais, quer mais sair com vários caras diferentes. Então, ela tem essa atitude de chegar e pronto, quero você, quero sair com você, mas tem tudo tipo um encontro antes, né? Chegar e pronto, já é. Ela sai com os caras, conversa, um encontro comum. Aí ela tem o que ela quer do cara e depois tchau. Vai pra sua casa, ela fica na minha. Só que tem personagens que não, aí já tem aquela coisa mais de conquista, de eu vou não me envolver com essa pessoa, ou eu até quero, mas tem coisas que eu não posso, por tais motivos eu não posso me envolver. Depende muito de personagem por personagem. Eu sempre busco essa diferença entre eles para não ficar igual. O maior medo é fazer personagens iguais. Eu acho que fico muito assim, tipo, será que tá torcendo com fulano no outro livro? Então eu quero personagens diferentes o tempo todo, assim. Não sei até onde eu vou com isso, mas sempre busco ter essa diferença. Cada um tem uma particularidade, cada um pensa de uma forma, age de uma outra forma, isso vai. Você fez alguma abordagem sobre o homossexualismo na sua obra? Como é que você construiu isso, né? O protagonista,
os 3 que eu escrevi antes até tinha, mas era... O segundo livro que eu escrevi, que chama Notas de Luxúria, tem uma protagonista que ela é bissexual. E tem uma cena X que ela acaba beijando a outra protagonista. Mas eu não fui além porque eu não me sentia à vontade para escrever uma cena das duas. Mas aí no último livro, nesse livro tem uma cena, mas enfim, não vou dar spoiler, mas é diferente, não é uma relação homossexual, é só uma curiosidade, posso dizer. Ela não se sente atraída pela outra mulher, assim, pelo cara que tá no meio das duas. Mas tem o último livro que eu escrevi, que fala sobre poliamor, ele fala muito de homossexualidade. Então eu tive que escrever cenas com eram 2 mulheres no caso, com elas. Mas aí, assim, eu perguntei pra minha amiga, né, como funciona. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma amiga que morava comigo, a gente morava em República, e ela era lésbica mesmo, saía com menina. Então eu falei pra ela, e aí, que é a sensação de fazer tal coisa? Aí ela ficou vermelha primeiro, antes de responder. Se a pessoa der abertura pra mim, pergunta mesmo. Então, mas foi tranquilo tratar sobre isso. Eu tenho ideias de escrever mais pra frente com um casal com 2 homens. Mas ainda não tive enredo pra isso. Mas já tem os amigos me falando várias coisas, me explicando como funciona, para poder escrever sobre isso. Você faz opção por quantidade de cenas de sexo no livro ou a qualidade dela? O que te faz, o que você acha que funciona mais como escritora e do leitor, né? Quantidade ou qualidade das cenas? Acho que depende do livro também, porque eu acho que muita cena também é cansativa. Mas às vezes o livro pede que tenha aquela cena, então você acaba fazendo. Mas eu acho que é bom que tenha uma dosagem disso, né? Porque o livro não é só aquilo, ele tem todo um enredo. Assim, mesmo que você precisa mostrar, ele precisa ser mais interessante do que a própria cena de sexo no livro. Você tem que saber por que vai acontecer. Eu vou ficar na curiosidade para ver o que vai acontecer no livro. Ela vai encontrar com fulano, ela vai fazer tal coisa. Não só, o leitor não fica esperando só a cena de sexo. Ele espere pelo enredo. Esse acho que é o objetivo de qualquer livro, né? Aí a cena natural entra como cereja do bolo, assim. Sexo como consequência do enredo. Como consequência do enredo, e não o enredo. Focado apenas nisso. Mas às vezes acaba tendo um pouco mais, acaba tendo um pouco menos, por causa do enredo mesmo, né? Ele pede muito isso. Ô Jéssica, eu li um livro teu que tu fala como você produziu o livro, né? Aí você falava que ia para uma pracinha, pra essa cidade, ficava olhando como as coisas aconteciam. Então eu pensei que tu demorou um pouco de tempo para construir toda a estrutura desse livro e terminar. E vários autores tem umas místicas para o término do livro, começar e terminar. O Paulo Coelho diz que em 7 dias ele constrói o livro dele. Quanto tempo tu leva para fazer toda essa construção com um livro com essa temática erótica? Hoje em dia eu aprendi umas técnicas de estruturação de romance, que eu não sabia no começo e eu comecei a usar a partir no segundo livro erótico. Comecei a entender um pouco como isso funciona. No aroma ainda eu não estruturei da forma ideal, mas eu tinha a história toda pronta. Mas agora eu pego, por exemplo, eu vou escrever um livro erótico, no caso. Eu vou montar ele antes, todo o esqueleto do livro. Então tá, capítulo 1 vai acontecer, o objetivo da cena é esse, vai ter tal desastre no capítulo, vai ter dilema, coisa assim, e no final vai ter o cliffhanger para puxar para o próximo capítulo. Aquela parte que você pergunta assim, e agora? O que vai acontecer? Aí você é obrigado a ver o próximo capítulo que vai acontecer só naquela cena. Então isso eu aprendi faz pouco tempo, assim. E quando eu monto primeiro tudo isso, aí entra a parte de pesquisa, você vai ser advogada, no caso. Então eu leio como funciona mais ou menos isso, ou vai trabalhar em outro lugar, ou tem uma religião X, ou coisas do tipo. Então toda essa parte de pesquisa eu faço antes, que é montando essa estrutura. Então eu monto capítulo por capítulo.
No final, vai falar, 30 capítulos do livro. Aí tá tudo pronto já. Aí depois começa a escrever. Aí é muito mais rápido. O último livro que eu escrevi, que foi o Ribeirão, eu escrevi em menos de um mês. Foi lá 20 dias, 3 semanas, coisa assim. Eu tinha tudo ali pronto já, estruturado, montado. Depois era só escrever. Você preenchendo, né, o esqueleto do livro. E essa parte que precede, quanto tempo de investigação, isso pode variar bastante? Depende do livro que eu quero escrever. Do conhecimento que você tem, do conhecimento que você tem que adquirir. Sim. Às vezes coisas que eu sei, coisas que não sei, eu procuro internet, primeiro veículo que a gente procura para saber, né? Aí depois se tem a oportunidade de perguntar para alguém que trabalha na área, ou que tem conhecimento sobre isso, montando, aí depois escreve. Então, depende, tipo, eu posso demorar uma semana para montar tudo isso, pesquisas, ou menos. Ô, Jéssica, você é professora de português, que você recentemente se incorporou técnicas de estruturação do livro, né? Você tem facilidade, existe capacitação para escritores disponível, curso, palestra, como que você adquiriu isso? Se alguém quer ser escritor, quer se capacitar, ele vai encontrar no mercado isso disponível ou tem que ser meio empírico, escreve porque começou a escrever? Ou... É muito difícil capacitação para escritores. Sim, muito difícil. A maioria começa a escrever e começa a escrever. A grande maioria, sim. Eu não conheço ninguém assim que começou. O primeiro livro já estava. Eu tinha todo o conhecimento adquirido, conhecimento de estruturação, conhecimento de enredo. Conheço, assim, falar, eu fiz curso de estruturação, aí depois disso comecei a escrever. Não, a grande maioria, de todos que eu conheço pelo menos, começaram a escrever, tive uma ideia e vou escrever um livro. Aí começa a escrever, aí às vezes vai para o mercado, às vezes não, mas às vezes quando vai, volta com um monte de crítica, o Mamiro critica bastante mesmo. Nesse caso, curso de estruturação existe no mercado? Existe, só que não é um lugar, tipo, eu vou para um lugar X para esse curso, não. São pessoas que dão esse curso. São autônomos que ministram isso. Teve um autor que eu tive contato com ele, ele escreveu um livro primeiro, eu não tinha essa noção de estruturação. Ele sentiu falta de alguma coisa sobre isso. Aí ele foi para os Estados Unidos, que lá sim tem curso de teste escritor e tal. Aí ele fez curso de estruturação, enfim. Aí voltou para o Brasil para dar esse tipo de curso de romance. Mas assim, voltou a pagar, e para esse curso, que são tipo algumas horas. Também não é só. Aí tem curso de escrita criativa, mas é tudo assim. Workshops, né? Você tem que ir atrás, geralmente é em São Paulo, Rio de Janeiro, difícil tem no interior, assim. Então quem nasce no interior e quer fazer essa escritora assim, é muito complicado. Você não tem uma capacitação para escritor no nosso país. É muito difícil. Agora, o que colabora muito é uma considerável bagagem de leitura, né? Porque na medida que você tem acesso a diversos gêneros, autores, né? Você vai ter contato com formas, né? A literatura tem muito a ver com forma, né? Você vai ter contato com estruturas de texto, enfim, isso, sem dúvida alguma, é um grande handicap para quem se propõe a escrever, né? Seja na prosa, seja na poesia. Tem que ler de tudo, né? Porque você, eu quero escrever fantasia, mas eu não posso só ler fantasia, não vou cair no clichê, eu vou sempre repetir o que o outro escritor fez, então tem que ler outras coisas, tem que ler, sei lá, ler policial, ler erótico, para você ter uma bagagem muito maior para trabalhar com isso, né? Tem muita coisa. Né, tem muita coisa que, sei lá, eu tenho o primeiro livro erótico, eu trabalho com personagens muito mais novos do que geralmente acontece. Geralmente, o personagem de livro erótico tem lá um pouco menos de 30 anos, mais de 25 a 30 anos, e é nessa faixa, assim. Eu trabalho com coisas mais novas do que isso, e essa ideia veio, tipo, eu lia muito mangá, assistia muito anime, lia bastante livro adolescente, livro adulto também, fantasia. Então você vai pegando uma coisinha dos outros livros, das histórias, e
tendo uma ideia, montando aquilo de uma forma que te agrade, o leitor e o escritor também. Fazer uma observação em relação aos cursos. Em São Paulo você encontra cursos de criação literária no Museu Lazar Segal, tem uma turma agora em agosto. Se vocês entrarem no site da USP, vocês vão encontrar série de cursos também de criação literária, que são os alunos e professores da USP que dão. E se você entrar no site do Comunix, que é um site especializado em jornalismo, eles costumam ter vários cursos também de como estruturar um livro-reportagem, que é uma estrutura que serve para qualquer outro trabalho. Então, mas tudo isso acontece em São Paulo, mas eu sei que agora, no segundo semestre, vão acontecer vários cursos. O disco criativo até tem mais, né? Tem bastante workshops, como ela falou. Vai acontecer um workshop agora, daqui no final do ano, pelo menos uns 10. Fica muito centrado em São Paulo, cidades muito grandes. Então, por isso que eu perguntei, porque via de regra a gente cai na capital. Então eu tô, quer dizer, esse evento ele é homenagem ao escritor joseense, à literatura joseense. Então, o que eu esperava é de se supor, né? São Paulo viu, respira, cultura tem. Aqui, enquanto a gente faz a Semana do Livro Nacional em 8 dias, se vocês forem pegar a Semana do Livro Nacional em São Paulo, tem um dia. A Saraiva faz um dia. É por quê? Porque pipoca eventos de lançamentos, de outros tipos de oportunidade, né? Então foi apenas para levantar o quanto é disponível ou não uma preparação, um aprimoramento, capacitação da escrita numa cidade onde a gente vive. Sabe que há 2 anos atrás, 2013, a Casa das Flores, que é administrada pela Poieses, ela reuniu vários escritores do interior e o objetivo era justamente fazer essa conexão entre a capital e o interior. Né? Mas não foi adiante. A ideia era muito interessante, né, fazer essa conexão entre a capital e o interior, mas ficou tudo no plano da retórica, não se materializou a proposta, que seria muito interessante. A proposta era muito interessante, né? Mas eu acho que falta justamente, aí falta políticas públicas, falta, né, essa conexão, essa interface. Eu não quero depender desses caras. Sinceramente. Sim, mas eu acho que ele é importante, porque nós somos contribuintes também, né, e não podemos também descartar isso. Né? Eu acho que a iniciativa privada tem que tomar essa iniciativa, mas o poder público também tem que tomar essa iniciativa. Essa Semana do Livro Nacional nasceu uma autora de Ribeirão Preto que lançou a ideia e ela queria que isso rodasse livre de governo, prefeitura, nada. E felizmente está andando, porque é voluntariado do pessoal que está envolvido com literatura de forma independente. Há quanto tempo já tem? 3 anos, vai para o 3º ano. E foi, se eu não me engano, foi realizado em mais de 15 cidades grandes do Brasil. Mas vão surgindo, enfim, essa discussão é legal, a gente tem limitação mesmo, eu acredito, mas teve um autor que participou durante a semana que ele já falou: Sérgio, vamos fazer oficina literária aqui, então vai rolar. Quer dizer, eu falei, o auditório está disponível. Se você quiser cobrar, o pessoal quiser cobrar, é seu, ela ministra o curso aqui e vai escolher autores tal para discutir e evoluir, né, na análise de autores, da escrita, estilos, enfim. É um pouco isso que eu queria ir além, mas como sempre a gente, né, remete à capital, que está muito mais bem estruturada do que a gente mesmo. E tem mais leitores. Agora, também. Está aqui o presidente, para ver como que a gente também tem colaboradores, o Wilson, presidente da Academia Joseense de Letras, que está aqui, participando de um evento assim independente, mas apoiando. Eu acho que a coisa vai acontecendo e vai progredindo. E a gente melhor. Tá, eu acho que tá. Vai melhorando, sim.
Bom, Wilson, você pode... Então, Jéssica, parabéns pelo seu trabalho. Acho que agora tem que partir para os autógrafos, né? Sim. Vamos fazer sorteio. Você vai fazer um sorteio Sim, de um sorteio. brinde? Porque hoje, se vocês sabem, mas hoje é o Dia Mundial do Orgasmo. Então, o nome de literatura erótica. Orgasmo é uma palavra que se repete muito no correr dos livros, né? Lógico. Então, eu vou sortear um kitzinho. Se você quiser mostrar para os outros, tudo bem. Se você não quiser mostrar... Bom, pessoal... Podia falar um poema para ela? Pode. Tá? Chama-se Erótica. Eu digo o seguinte: línguas se lambem, palavras gemem. Salve, Jéssica. Bom, legal. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear o presente da Jéssica e o livro dela, aqui. Depois aí ela vai continuar a sessão de autógrafos na mesinha lá fora. Eu vou para a gente ser prático, eu vou sugerir, cada um vai pegar um número, depois a Jéssica vai sortear um número aqui, tá ok? Então, por favor, vocês se auto-organizem, se denominem aí um número, e aí o número que sair é o presenteado, tá legal? Então você é 1, você é 2, aí continua. 3, 4, e guardem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 12, 13, tem mais 20 lá, 14, 17, 18, 19, 20. 20. Todo mundo sabe o seu número? Como aqui tinham 2 conjuntos de números, a ideia era distribuir o número e depois sortear, não foi para frente, então ficou assim. Talvez esse é o primeiro? Rafael, pode pegar o livro da Jéssica, por favor? Aroma Sedução. Pode ser que a gente precise pegar mais de uma vez. Não tem, 23. 23? Não, só vai até o 20. Até o 20. Então, de novo. É assim ou assim? Não, isso é assim. 9. 9. Olha, eu acho que era do outro jeito. Eu acho que foi virado. Só acho. Aproveitar, sair daqui. Ela não que ano passado, todas as vezes que eu vi, ela ganhou alguma coisa. Agora Não precisa contar pra ninguém. Não precisa contar pra ninguém. E vai com autógrafo, né? Obviamente, porque se sair o 9 de novo, não vai. É o 6. Se sair o 9 é o 6. Simples assim. Não. Não, 9 é 6. Quase. Então, por favor. Então, eu sempre trago esse jogo Você é 2, eu tenho 3.